que faz com que Deus possa me levar à restauração dele? É sobre isso que eu quero pensar nessa noite com você. Primeiro, está lá no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 18, que diz assim: cheguei a Jerusalém onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao assunto do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei aí os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: está vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Primeiro, numa obra de restauração da nossa vida, Deus nos dá a visão e o entendimento. Neemias teve a visão. Deus colocou algo no coração dele e disse: você vai ser restaurado e vai restaurar muitos. Ele teve a visão, mas ele não saiu falando a visão para todo mundo. Muitas vezes Deus fala conosco e nós temos que segurar a nossa onda, calar a nossa boca e esperar para que o entendimento de Deus chegue à nossa vida. Muitas vezes nós erramos porque Deus nos dá a palavra e a gente, sem entendimento, sai falando para todo mundo, e a gente é ferido, é machucado. Muitas vezes não acreditam em nós e a gente acha que está viajando na maionese. A gente fala assim: pô, Deus me deu uma visão, mas pô, eu não consigo entender. Se Deus deu uma visão e você ainda não entendeu, espere, porque Deus vai dar um entendimento. A restauração de Deus é uma visão que Ele dá para nós. Olha, a partir de hoje eu vou te levar para um lugar. Ele falou isso com Neemias. E muitas vezes Deus nos dá a visão, mas não nos dá o entendimento na hora. Muitas vezes Deus nos dá a visão e nos dá o entendimento na hora. Depende da forma como nos relacionamos com Ele. Neemias, ele teve a visão, e quando ele teve a visão, ele saiu para andar pela cidade, para ver o que ele precisava fazer, para saber o que Deus queria falar com ele, para saber o que Deus queria tratar com ele. E deixa eu falar uma coisa para você: visão de Deus para a tua vida é particular para a tua vida. É para ti, não é para mim. Deus trata comigo de uma forma e contigo de outra. Sempre com o propósito de restaurar as nossas vidas e nos dar entendimento e crescimento. Deus nos restaura para que a gente possa restaurar outros, para que a gente possa ter crescimento, para que a gente possa caminhar em direção àquilo que Ele quer. Muitas vezes, irmão, pessoas sofrem com ditaduras espirituais e ficam lá. Deus já mandou sair, o cara fica lá. Deus já falou: filho, não é aí que eu te quero. Mas ele está numa ditadura espiritual. É aquele cara que diz assim: ó, se você sair daqui, quando tu entrar na curva, o teu carro vai capotar. E o cara fica assim: meu Deus, eu não posso sair daqui. Olha, se você tem a visão, você precisa ter o entendimento da onde Deus quer que você esteja. Eu converso com muita gente, e eu vejo as pessoas falarem tantas coisas, mas continuam debaixo da mesma ditadura. Ah, pastor, já tive a visão. E aí? Não, eu não posso sair de lá, sabe como é que é? Eu estou lá há 30 anos, eu já falei aqui, você aqui é livre, então vai embora. Se Deus falou contigo que aqui não é o teu lugar, irmão, glória a Deus. Eu não vou te amaldiçoar.
ficar na nossa zona de conforto. Neemias poderia ter ficado na sua zona de conforto. Neemias é o quê? Copeiro do rei, irmão. Morava num palácio. É engraçado que toda vez que Deus dá uma visão ao homem, tira ele da zona de conforto. Toda vez que Deus dá uma visão ao homem, ele tira da zona de conforto e confronta ele. Meu filho, vem cá, o que você está fazendo? Eu estou só copeiro do rei. É pouco para você. Mas eu trabalho com o rei. Não, agora você vai trabalhar com o rei dos reis. Foi assim com Neemias. Foi assim com Moisés. Moisés morava no palácio. Moisés foi criado pela filha de Faraó como filho. Moisés era playboy, irmão. Moisés foi criado na época, no local, no centro da ciência. Moisés conhecia o Egito. E Deus pega ele e leva ele para ficar 40 anos. 40 anos, uma obra de restauração demora, irmão. Moisés, para ser restaurado na sua visão e no seu entendimento, ficou 40 anos no deserto, catando bolinha de cabrito, de ovelha, fazendo parto de ovelha. Um cara que batia a sua mão, todo mundo trazia alguma coisa. Agora tem que tirar a ovelha, tirar o filhote da ovelha, fazer parto, virou parteiro de ovelha. E Deus fala com ele na sarça, fala assim: agora você já está pronto, eu vou te levar para tirar os meus filhos, eu vou restaurar a sua vida, e você vai lá no Egito tirar os caras de lá. Demora, demanda tempo, demanda visão, demanda entendimento, mas demanda humilhação, demanda submissão, demanda produção. Moisés falou assim: eu vou dizer o que quem me mandou aqui. Falou assim: eu sou o que sou, te enviou. Por que Moisés? Tinha gente lá melhor que Moisés. Moisés gato. Tinha gente melhor do que Moisés, irmão, para Deus. Ele quer trabalhar na sua vida de uma forma tremenda, que quando as pessoas olharem, eu falo assim: por que Deus escolheu ele? Simples, porque eu tenho a visão, ele entendeu, se submeteu, e agora eu vou honrá-lo. Moisés, Neemias, o rei olha para Neemias e fala assim: pô, cara, tu não está legal. Você não está legal, você está doente, não. É que o meu povo está mal, eu estou mal. É visão de Deus, entendimento da visão. Você não pode olhar para o futuro com os olhos contaminados pelo passado. Não dá. Às vezes Deus nos dá uma visão, um entendimento, e isso é tão constrangedor. Tão constrangedor. Eu me lembro na época que fizeram o que fizeram com a gente na Assembleia de Deus, mas foi tão constrangedor. Mas Deus tinha nos dado uma visão, e Deus me deu entendimento da visão. Deus falou: não compactua com isso, vai fazer mal para a tua vida. E eu falei: eu não vou. Os caras: nós vamos. Então vocês vão sozinhos, porque eu não vou me meter nesse negócio. E Deus me deu. E nós fomos humilhados, espezinhados, mas eu sabia que um dia Deus ia nos honrar. Demorou. Até que um dia eu entrei naquela igreja e fui lá no altar e falei assim: eu não vou falar nada, eu só quero que vocês olhem para mim. Eu vim pedir perdão a vocês por contratar. E eles falaram assim: eu sabia que Deus ia nos honrar. Eu falei: deixa aí. Irmão, foi a oração mais hipócrita que eu recebi na minha vida, mas foi a que mais fez bem para a minha alma. Humilhado, jogado na rua, eu, esposa e 4 filhos, sem saber para onde ir, sem ter para onde ir, porque
porque sem saber para onde ir, uma hora mas sem ter para onde ir. Mas meu irmão, eu falei, tá bom, Deus vai restaurar, e restaurou, para a honra e glória dele. Eu prefiro a dor da verdade do que a falsa paz de mentira. A verdade dói. Eu já falei que um bom amigo é aquele que diz que você está com uma ordem. Falar para o cara que está com uma ordem, ele está bravo, né? Não, é verdade. Ficou bravo, ele ficou. Fica com essa palavra house aqui. Na oração, quando ele ora com você, você já fala em língua, né? Chupa essa bala house. Mas isso faz bem. Isso faz bem. Você livra ele de um monte de constrangimento. Você livra ele de um caminho onde ele vai chegar em mim, vai ter amigos, ele vai ser motivo de chacota. É melhor você falar a verdade. Ó, cara, não está legal. Ó, meu irmão, não é assim. O cara vai ficar com raiva de você. O cara vai querer te bater, mas depois, quando ele refletir, ele vai falar assim: pô, valeu, cara. Melhorou a minha. Meninos respondem com pedras. Experientes respondem com sabedoria. Se você falar a verdade para alguém e essa pessoa te apedrejar, agora, se ele te responder com sabedoria, saiba que ele é um crente maduro e experiente. Visão, entendimento, Deus só dá para quem compactua com a verdade. A gente precisa ter a visão de Deus e ter o entendimento de onde Deus nos quer, para que Ele possa começar a obra de restauração na nossa vida. Amém? Segundo, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 20. Eu estou usando muitos versículos para que a gente possa ter uma visão legal. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com outra segurava a espada. Os edificadores, cada um trazia sua espada cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar que ouvides o som da trombeta, por para ali correrão, e a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Segunda coisa, segundo aspecto da restauração que Deus quer fazer em nós, a segunda coisa que Deus nos dá são ferramentas. Ferramentas para que a gente possa estar trabalhando e pelejando. Irmão, toda obra de restauração é difícil. Sabia disso? Toda obra de restauração vai encontrar resistência. Porque senão estava escrito que numa mão eles tinham a espada e na outra eles tinham a colher de pedreiro. Toda obra de restauração, porque Deus nos dá ferramentas para que a gente possa se defender dos ataques dos inimigos. E irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está sendo restaurado, não é hora de pelejar, é hora de se defender e continuar a fazer a obra. O seu muro ainda não está edificado, o seu muro ainda não está forte,
O seu muro ainda está incompleto. Não tente entrar em batalhas enquanto você está sendo restaurado. Às vezes a gente quer entrar numa batalha aí que não são nossas. Às vezes a gente quer ser um super espiritual e entrar em tudo quanto é peleja. Não, deixa comigo então, está tranquilo. Somos de Deus, eu também. Mas se você tiver a missão do que Deus quer que você faça, você não tem como furar. Obra de restauração, ela precisa de programação. Deus está dizendo que nós precisamos não nos esvaecer. Você está fraco, você está sendo restaurado, você ainda está buscando a visão. E deixa eu falar uma coisa para você: quando você está sendo restaurado, quando Deus te dá uma visão, começa a aparecer um monte de propósito. Você não tinha nenhum, né? Você não tinha nenhum. Deus te dá uma visão e um entendimento. Você caminha, aparece um monte de propósito. Eu me lembro quando eu era jogador de futebol, sem contrato, aí aparecia um contrato, aparecia um monte. Né? Aí tu abria a mão do certo, ia para o duvidoso, aí ficava sempre certo, sempre duvidoso. É assim que o mundo espiritual, quando Deus te dá uma visão e entendimento, meu filho, eu vou te restaurar a partir daqui. Quando você entra numa missão, quando Deus te dá as ferramentas, começa a aparecer um monte de propósito. Aquele amigo que você não vê há 300 anos, aparece aí, varão, pô, estou com uma bênção aí e tal, vou te levar para lá, vou te levar para cá. Neemias começou a colocar ordem nas coisas. As ferramentas que Deus nos dá é para colocar ordem nas coisas. Ferramenta significa obra. Ferramenta significa trabalho. Na parte da restauração tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. Por isso que tem hora que Deus peleja por nós e tem hora que a gente tem que meter a mão na espada. A obra de restauração é difícil. E os inimigos se levantam mesmo. Tem aquele cara que diz assim: está lá agora? Está fazendo o quê? Nunca vai dar certo. É só você se posicionar. E tem algumas ferramentas que são principais para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Quer ver? Comunhão. Versículo 20. No lugar que ouvistes o som da trombeta, para ali a correr conosco. Vamos nos ajudar. Vamos estar juntos. Ele está dizendo: a obra é grande e nós estamos muito separados um do outro. Quando a trombeta tocava, o que a trombeta significava? A trombeta significava guerra, peleja. Inimigo vindo forte. Se a coisa apertar, vem para a comunhão. Tem gente que quando a coisa aperta faz o contrário, sai da comunhão. E meu irmão, quer ser restaurado. A ferramenta, a principal ferramenta de Deus para a restauração da nossa vida é a comunhão. Quando a trombeta tocar, ou seja, quando o inimigo vier, o que a gente faz? A gente ajuda. A gente ora um pelo outro. A gente fortalece um pelo outro. A gente se fortalece junto. A gente ora junto. A gente lê a palavra junto. A gente adora a Deus junto. É isso que nos fortalece. Essa é a ferramenta. Outra ferramenta está no versículo 12, no versículo 13, que diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Vigilância. Neemias não botou ninguém na frente do muro, ele colocou atrás. Na frente do muro, essas famílias seriam algo fácil. Muitas vezes a gente tem que se colocar atrás do muro. Muitas vezes a gente precisa ficar no esconderijo do Altíssimo. Quem se esconde não quer ser encontrado. Você lembra do que esconde?
45, 46, 50, lá vou eu. E aí você tem que ficar. E quando alguém era pega o vinho, alguém, salve todos. Só Jesus, né? Salve todos é Jesus. Às vezes a gente tem que ficar escondido. Nesse tempo de restauração da minha vida, eu perdi telefone. Eu perdi tudo. Eu fiquei um ano sem ninguém me achar. Um ano, ninguém me achava. O pregador, o intercessor, o assembleano que achava ótimo ficar na segunda-feira está sem voz, porque pregou o final de semana no congresso disso, no congresso daquilo, ficou um ano sentadinho sem dar um pio. Lá só ouvindo. E cada vez que o menino falava alguma coisa, eu falei, vou matar esse cara. Minha vontade era matar ele, mas a verdade estava trabalhando na minha vida. Era uma ferramenta que Deus usou. Uma ferramenta que Deus me deu. Se submete aí, ó cara. Ouve aí, ó cara. Espera que a tua hora vai chegar. E muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos estar vigilantes com aquilo que Deus quer fazer em nós. Muitas vezes a gente perde oportunidade. E oportunidade de sentar e ouvir. Só isso. Oportunidade maior que Deus me deu foi sentar e ouvir para restaurar a minha vida. Ferramenta. E às vezes a ferramenta que Deus tem é uma chave. Vai apertar. Tu fala assim, não, filho, não, mas uma apertadinha porque ainda está desajustado. E dói. A gente ouve agora um evangelho, né? É o evangelho light. O evangelho, pare de sofrer. Né? Nós temos a solução para a sua vida. Nós não temos solução aqui, eu não tenho solução para a vida de ninguém. Quem tem solução para a tua vida aqui é Jesus. Eu, meu amigo, eu estou no mesmo barco que você. Não tem solução nenhuma para a tua vida. Quem tem solução para a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Só isso. E às vezes a gente olha para o evangelho, que agora vai, você não sofre, você não tem provação, você tem que ter o melhor carro, aleluia, glória a Deus, a tua conta bancária tem que estar bombando. Aí eu fico analisando, eu tenho que ter o melhor carro, a minha conta está bombando, eu tenho que ter a melhor casa. Eu falo, pô, eu sou rico. Porque eu não tenho nenhuma dessas coisas principais que os caras falam, eu não tenho nenhuma, meu irmão, então eu sou incrédulo, sou ímpio. Como é que é isso? A cruz, ela não aniquilou o nosso sofrimento. Só que agora você tem que reclamar quando você sofre experiência. Há mais uma ferramenta que está no versículo 14. Especialmente dispus-me a dizer os nomes das majestades reais do povo. Não sou mais, lembramos do Senhor grande e temível, e pelejai vossos irmãos e vossas filhas, e vossa mulher e vossa casa, e ouvindo que os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao mundo, cada um a sua fé. Fé é outra ferramenta. Você só se mantém por causa da fé. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Isso aí, lembra do Senhor. A fé é uma outra ferramenta que Deus usa na nossa restauração. E se a gente quiser ser restaurado, a gente é restaurado pela fé. O que nos mantém na comunhão é a fé. O que nos mantém vigilantes é a fé. O que nos dá visão é a fé. O que nos dá entendimento é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Inimigo se levanta, irmão, mas se levanta para trás. Agora o cara tem visão, entendimento e ele sai. Deus me deu uma nova visão.
Aí ele sai, leva o maior dizimista, leva o músico e abre do outro lado da rua. Aqui era igreja dependente de Deus. Ele bota lá do outro lado, igreja independente de Deus. Igreja Batista Betânia, Igreja Batista da rua de trás da Betânia. Aí ele é, eu me lembro de Davi. Eu amo Davi, eu gosto de Davi. Eu acho que é um cara que mostra que, nossa, Davi é um cara fera. Davi teve a visão, teve o entendimento e teve as ferramentas. Davi era rei, já sabia que era rei. Com 13 para 14 anos, Davi já sabia que era rei de Israel. E Saul fazendo um monte de lambança. Davi fala assim: eu não vou ficar debaixo do reinado desse cara não, vai sair. O que Davi fez? Saiu sozinho. Ele não chegou para os caras e falou assim, chegou para Abner e falou assim: é o seguinte, quanto tu ganha aí com o salário? Qual é o teu salário? Eu ganho 3 mil, é o seguinte, estou abrindo meu ministério, vou te dar 5. Ele não chegou para Joab e falou assim: vem cá, Joab, como é que é isso aí? Tá com o ministério? Não estou com o ministério, não. Então vai ser lá para o evangelista, vou te dar 5. Ele não foi lá e falou para os levitas assim: aí, quem aí quer montar o ministério de louvor abençoado? Vem comigo. Ele não chegou lá para os caras e falou assim: vocês estão dizimando aí com Saul? Vai fazer o seguinte, vou dar uma moral para vocês, vem para cá para o meu ministério. Vem manter meu ministério, porque daqui a um tempo eu sou o rei. Ele não falou nada, ele saiu de madrugada, comprou seu paninho e foi embora. Foi para uma caverna. A visão e o entendimento e a ferramenta que Deus deu para Davi, ele usou de forma correta. Ele saiu, não falou, teve a oportunidade de matar Saul, não matou, teve a oportunidade de denegrir Saul, não denegriu. Foi embora, foi morar numa caverna. E estava lá, com a sua arpinha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele abre os olhos e fala: mas daqui a pouco começa a chegar gente. Não pode de pregação daqui. Começa a chegar gente, não tem jeito, a unção está sobre ele. E ele sai debaixo da obediência de Deus. Ele não arma um esquema e leva todo mundo. Não, ele sai: olha, eu não concordo com a visão. Deus me deu uma outra, eu vou embora. E aí começou a chegar a igreja de Davi. Era uma igreja boa, foi chegando. Os desempregados, os amargurados do espírito. Só nego ruim, nego pior. Se Davi dependesse dessa igreja para viver, morria de fome. É que ele dependia do Senhor. Amargurados do espírito, desempregados, só os piores. E ele transformou nos melhores. Porque a unção de Deus estava com ele. Ele sabia quem ele era. Ele foi restaurado pelo Senhor também. Nas perseguições, na luta, Deus foi trabalhando na vida dele. E quando ele olhou, ele já tinha 70 homens que foram chamados valentes de Davi, ao ponto de Davi suspirar e falar assim: quem me dera beber. Os caras saíram correndo, atravessaram a batalha e voltaram com a água. E falou assim: aqui, Senhor, eu queria beber água da fonte, a água está aqui. E ele falou assim: pelo amor de Deus, ele sacrifica e joga a água fora e fala assim: Senhor, honra esses homens. A restauração de Deus na nossa vida passa pela visão, pelo entendimento e usar as ferramentas de forma certa para que Deus possa nos honrar no tempo oportuno. Davi saiu, irmão, foi embora. 17 anos depois ele assume o reinado. 17 anos. Aí eu fico vendo, o cara é ordenado hoje, amanhã ele já é bispo. Na semana que vem ele já é apóstolo. Na terceira semana ele já é semideus. E se Jesus dá mole, ele empurra Jesus pelo trono e senta no lugar dele, à direita do Pai. Os homens estão fazendo o caminho inverso de Jesus. A Bíblia diz que Jesus desceu
céu para a terra, se humilhou, assumindo a forma do servo, sendo obediente até a morte de cruz. Os homens querem subir. Quem quis subir mais alto, vocês sabem quem foi. Subirei até o alto céu lá, colocarei o meu trono. Os homens querem subir. Pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, agora tem até um patriarca que vai ungir um arcanjo. Endoidaram, esqueceram que as ferramentas são de Deus e ela é emprestada. Na hora que Deus quiser, Ele tira. Daqui, meu filho. Você está usando de forma errada. As ferramentas de Deus são para ser usadas para a nossa restauração, para que a gente possa restaurar outros e fazer com que a obra do Senhor seja expandida por todos os lugares, até o confundo da terra. Terceiro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. E aí aquela conversa que Neemias tem com o rei, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei: olha, eu nunca antes estivera triste diante do rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei aos deuses do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, se teu servo há de conhecer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para governadores além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deveria alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então foi os governadores do além do Eufrates que entenderam as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, Oronita, Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19, versículo 20. Porém, Sanbalate, Oronita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês fazem? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos dará como esse, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Terceiro, para que a obra de restauração seja completa na sua vida, você precisa da carta do rei. Esses homens vão se reedificar e reedificar a cidade. O que nos dá respaldo para sermos reedificados, o que dá-nos respaldo para sermos restaurados, é a palavra do Senhor, a carta do rei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que me dá respaldo contra os inimigos que contestam aonde eu estou, que contestam a forma, que contestam o jeito como Deus está fazendo, que contestam os encontros no caminho, que contestam os posicionamentos que eu tenho, que contestam as atitudes que eu tomo. A carta do rei é que me dá o respaldo necessário para continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque eu já tenho visão, já tenho entendimento, estou usando as ferramentas de forma certa, e agora eu tenho a carta do rei na minha mão dizendo: foi o rei que mandou que eu fizesse, foi o rei que mandou que eu tomasse essa decisão. É a carta do rei que me dá respaldo. Podem falar o que quiser, mas eu tenho a carta do rei, eu tenho a palavra de Deus, e a palavra de Deus na minha vida me dá respaldo para qualquer coisa. A palavra do rei, eu posso caminhar, os inimigos se levantam e se propagam
e dizem, e falam, e se levantam, mas eu tenho a carta do rei. Eu posso passar onde eu estiver, eu tenho a carta do rei. Eu posso passar por inimigos que estão do outro lado, porque eu tenho a carta do rei. Você tem a carta do Rei dos Reis na sua mão. Você tem a carta do Rei dos Reis na sua vida. E ninguém pode contestar as decisões que você toma, amparado pela visão, pelo entendimento do Senhor, amparado pelas ferramentas que Ele está te dando na sua mão, usada de forma certa. Ninguém pode contestar, porque é a carta do Rei. E quando você tem a carta do Rei na sua mão, os inimigos batem em retirada. Esses homens falaram: vocês querem rebelar contra o rei? Não quero me rebelar contra o rei. Pelo contrário, eu tenho respaldo do rei para fazer isso aí. O rei está me respaldando, a palavra de Deus está me respaldando. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas sem palavra. Muitas vezes as pessoas querem fazer pela emoção. Não, você tem a visão do Senhor, você tem o entendimento do Senhor, você tem as ferramentas do Senhor, e precisa ter a carta do rei como respaldo. Neemias teve a visão, por isso que eu guardei esse para o final. Neemias teve a visão, Neemias tinha as ferramentas, mas antes de fazer qualquer coisa, ele foi ao rei e pediu carta, para que ele pudesse passar tranquilo, para que ele pudesse caminhar tranquilo. Quando alguém se levantou contra ele, ele falou assim: olha, o rei não está me respondendo. Tranquilidade, é a palavra, eu estou de acordo com a palavra. É a palavra que tem me respaldado, é a palavra que tem me levantado, é a palavra que tem feito com que eu caminhe. Você tem a carta do rei, todos os caminhos se abrem para você. O inimigo tem que sair da frente. Se ouvires os meus mandamentos e guardar os meus estatutos, os teus inimigos irão por um caminho contra ti, e irão contra ti. É palavra. É a palavra de Deus na tua vida. É a palavra de Deus que respalda. Se você tiver a visão, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu quero servir você. Hoje eu vou servir. Eu vou servir a ceia até você. Eu vou levar até você pão e vinho. Vamos lá? Nada ali no sangue. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e começasse a refletir, pedindo a Deus visão, entendimento, pedindo a Deus as ferramentas para que você possa ser restaurado, pedindo o respaldo do Rei dos Reis, pedindo o respaldo daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Reflita um pouco, veja onde precisa restaurar-se, veja onde sua vida precisa ser restaurada, e nós vamos celebrar a ceia.